Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Fluminense 2-1 no Maracanã. E, como diz a torcida, né, ganhar Fla-Flu é normal. E o Tricolor venceu no Maracanã, vitória merecidíssima. O Fluminense jogou melhor os 90 minutos. Vamos trazer aí o Zé Elias debatendo a partida, também os comentaristas falando do Fluminense, né? Nesse vídeo os comentaristas vão debater do Fluminense, porque ontem no pós-jogo eles só falaram do Flamengo, mas aí eu cortei a parte aqui do Fluminense e trouxe aqui para vocês. Nosso canal é 100% voltado para o Fluminense. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago a classificação do Campeonato Carioca. Dos estaduais pelo Brasil, neste domingo tivemos também clássico carioca entre Fluminense e Flamengo. Deu Fluminense. O Pedro Henrique Torre conta a história desse jogo pra gente. Fala, Pedro. Valeu, pessoal. Um domingo eletrizante aqui no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Vitória tricolor no Fla-Flu, 2-1. Gols de Serna e também de John Kennedy. E aí Everton Cebolinha descontou para o Flamengo. Situação que deixa o Fluminense tranquilo para avançar às quartas de final do Campeonato Carioca, líder do Grupo A com 9 pontos, e o Flamengo segue numa situação muito delicada. Ele que é o vice-lanterna do Grupo B, tem apenas 4 pontos na competição já em 5 jogos. Resta um jogo apenas para o Flamengo. É muito difícil que escape do quadrangular da morte. Os 2 últimos de cada grupo disputam esse quadrangular para ver quem não vai ser rebaixado. Pois bem, Fla-Flu eletrizante, mas tomou uma ducha de água aqui nesse início no Maracanã. 9 minutos de bola rolando, chuva torrencial. O jogo foi paralisado, 45 minutos. E aí depois os jogadores voltaram já fazendo aquecimento, depois do pessoal passar o rodo e tudo mais no gramado. Então, no primeiro tempo, um jogo mais equilibrado entre as equipes, lá e cá. Na segunda etapa, que esquentou mesmo, o Fluminense rapidamente fez 1-0 ali. Gol de Serna, depois no desarme no meio de campo, passe errado de Léo Ortiz, o Serna fez 1-0 para o Fluminense. Depois bola alçada na área, um bate-rebate, Emerson Royal cortou mal, sobrou para John Kennedy, fez 2-0. Everton Cebolinha entrou em campo, diminuiu para o Flamengo, 2-1 e ficou assim nesse clássico do Campeonato Carioca. Acompanhamos aqui os personagens dessa partida no Maracanã e você ouve todos eles agora. La plantilla, todos están comprometidos con la institución y el deseo es crecer, por eso es más fácil corregir, mejorar. Y bueno, como digo, es mejor corregir siempre con las victorias, por eso también valorar el esfuerzo que hicieron hoy los jugadores, el trabajo en equipo que hicieron ante un rival difícil y lo pudimos ganar, creo, sem ter sobressaltos. E pensar em vencer o próximo jogo e, como você bem falou, depender de resultados, né? Mas só depois que acabar essa fase de grupos aí do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que eu começarei a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas que evoluir, melhorar, corrigir. A derrota principalmente nos deixa essas lições e para chegar o melhor possível no São Paulo no jogo da Supercopa, e já quando chegar o jogo do Carioca já pensaremos na estratégia melhor para poder vencer e fazer boa campanha. Então é isso, situação complicada do Flamengo no Campeonato Carioca. O Fluminense mais tranquilo, mas todo mundo vira a chave no meio de semana aqui no Maracanã. 19h30, quarta-feira, estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Já o Flamengo vai até o Morumbis também na quarta-feira, 21h30, encara o São Paulo para essa partida e deve ter aí os retornos de Arrascaeta e Jorginho, que não disputaram ainda nenhuma partida nessa temporada. Valeu, Pedro Henrique Torres. Elias, o que temos aí? Telestat. Telestat.
As estatísticas do jogo, segundo o nosso Sandro Favarato. Um beijo, meu querido. Stat. Tá aí na tela esse Fluminense 2, Flamengo 1 pela quarta rodada do Carioca. Posse de bola 40-60, finalizações 10-8, finalizações certas 6-2, ações na área rival 12-12, escanteios 5-6. Então vamos emendar também com a classificação do grupo A do Campeonato Carioca, com o Fluminense na liderança, depois Vasco, Volta Redonda, Bangu. Sampaio Correia e Portuguesa disputam o quadrangular do rebaixamento. E já na sequência também o grupo B, até para a gente também falar dessa situação que o Pedro já nos trouxe, né? Com o Botafogo na liderança, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Nesse momento, Flamengo e Maricá disputando esse quadrangular do rebaixamento. Flamengo que retoma com seus principais contra o Vasco, né, Zé? Já dava ali um lampejo de que de fato ia reagir dentro desse campeonato carioca, mas aí vem o Fluminense e faz esse bom clássico também contra o Flamengo. E o Flamengo tendo talvez que pensar em rebaixamento de campeonato carioca, repensar um pouquinho esse início de temporada também, organizar a casa, porque aí vai ter algumas coisas a mais nesse calendário. E o Fluminense que consegue ter essa sequência, né, de bom trabalho do ano passado para esse, incorporando bem as suas novas peças, o caso do Arana, por exemplo. Hoje foi um jogo bem disputado, né? O primeiro tempo, a equipe, depois da chuva, né? A gente tem que começar o jogo pós-chuva. Né? A equipe do Fluminense, a opção do Zubeldia, deixando a Costa, deixando os jogadores mais técnicos, né? Martinelli no banco, acho que até para poupá-los em relação a quantidade de jogos, mas também por opção de um time mais forte fisicamente, né? Com Lima, Bernal e Nonato, né? São 3 jogadores de marcação muito forte, e aí explorando o Canóbio e o Serna pelos lados para poder sair em velocidade. Eu acho que o time conseguiu corresponder a essa jogada. Eu tenho minhas dúvidas, um carrinho por trás, né? Eu acho que tinha que ser levado um pouco mais em consideração, mas tinha a chuva, vamos dizer assim, eu esqueci um pouco a chuva, mas assim, acho que o time do Flamengo teve uma certa dificuldade para sair da retranca da equipe do Fluminense, o Fluminense muito bem organizado e esperando o Flamengo errar para sair no contra-ataque. É o time do Flamengo com algumas mexidas, né? Nós vimos aí o Alan, tem o Everton Araújo, que para mim fez um bom jogo, esse menino é muito bom jogador, mas assim, em determinados momentos eu não entendo a insistência com o Luiz Araújo por parte do Felipe Luiz. Né? Você tem o Samuel Lino, que pode jogar pelo lado direito, você tem ele tem também o Cebolinha, que entrou no segundo tempo, que pode jogar pelo lado esquerdo, né? Esquerdo e direito, para aproveitar essa entrada dele em velocidade, e muitas vezes ele espera, que nem, por exemplo, hoje ele coloca o Plata, mas ele não tira o Luiz Araújo, jogando mal. O Luiz Araújo fez uma partida ruim, ele não conseguiu. Se a função dele era marcar o Arana, beleza, eu consegui, mas e o que ele produziu também? Porque uma coisa é você marcar, outra coisa é você produzir, aí você tem uma inversão de valores. Quando o Cafu jogava, o Cafu dava o pique, logo no começo do jogo ele já dava o pique, ele já preocupava o adversário. O Luiz Araújo não fez isso em momento algum, pelo contrário, ele pegava na bola, tocava e esperava praticamente o Arana passar do meio campo para poder jogar. Só que a estratégia do Fluminense não era o Arana sair, o Guga sair em velocidade ou sair para o jogo. Era justamente manter a linha de 4 jogadores ali na parte defensiva, os 3 volantes, e sair pelos lados do campo apenas no contra-ataque. E foi o que deu o resultado à equipe do Fluminense, né? Especialmente no segundo tempo, quando entra o Santiago, né? Ele entra já no comecinho, já faz uma bela jogada com o John Kennedy ali, já faz essa jogada muito rápida, muita velocidade, o Serna faz um belíssimo gol. Depois o Felipe começa a colocar os jogadores para tentar colocar um pouco mais de velocidade, ganhar um pouco mais de peso ali no ataque. A equipe do Fluminense consegue se organizar bem. Eu acho que depois do segundo gol, a equipe do Fluminense volta muito para trás, recua, espera o tempo passar. Eu acho que contra o Flamengo você corre um risco de fazer isso. Aí o Flamengo foi lá, conseguiu fazer um gol e depois conseguiu criar um pouco mais de volume de jogo durante a partida. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Porque com a entrada do Acosta, a entrada do Martinelli, ganhou um pouquinho mais de posse de bola, de controle, jogadores mais
técnicos. Eu acho que o Martinelli é um dos grandes meio-campistas que nós temos no futebol brasileiro, conseguiu segurar um pouco mais essa bola. No gol do Fluminense, provavelmente o Zubeldia vai chamar a atenção de John Kennedy, porque a batida, né, o pé pelo lado esquerdo, né, a batida para a bola sair, então saiu todo mundo, John Kennedy ficou esperando, olhando a bola, e aí deu condição para o Cebolinha. E o Fábio fazendo uma grande defesa. Eu acho que o Zubeldia faz um grande trabalho desde o ano passado. Eu acho ele muito bom treinador, ele organiza bem a sua equipe, ele sabe organizar defensivamente, posiciona bem. Seus jogadores, eles demonstram claramente as funções que eles precisam fazer e eles executam dentro de campo. E pelo outro lado, o Flamengo continua forte. Eu acho que o Pedro não foi bem, o Pedro, acho que talvez até prejudicado pelo campo, não é um jogador de muita força física, é um cara que fica dentro da área, que depende dessa bola chegar para poder finalizar. O time do Flamengo não conseguiu fazer um bom primeiro tempo hoje, muito pela marcação da equipe do Fluminense. Então essa bola não chegava, o Carrascal tentou sair pelos lados, ele fazia muitas trocas com o Samuel Lino, né, saindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo para poder pegar essa bola e partir para cima da defesa da equipe do Fluminense, mas ele não conseguia porque o Bernal estava bem à frente da zaga ali, então ele não tinha espaço para poder jogar. No segundo tempo foi um pouquinho melhor, o Fluminense conseguiu sair com a vitória. Eu não sei se a gente tem outra tela stat aí. Tem outro stat. Tem outro stat aí? Então, porque eu até estava na redação, falei com o Sandrão, né? Falei, Sandro, me parece que o Fluminense é uma pedra no sapato da época do Felipe Luiz, né? E aí ele puxou a stat. Então é isso que vem na stat. É isso aí que vem na stat? Então tá bom, vamos lá. Ó, o Felipe Luiz em clássicos pelo Flamengo, Zé, como você já tinha levantado. Ó, contra o Botafogo, 3 vitórias e 1 empate, um aproveitamento de mais de 83%. Contra o Fluminense, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, para um aproveitamento ali de pouquinho mais de 38%. E contra o Vasco, 4 vitórias e 2 empates para 77,8%. Sim, o time do Fluminense tem essa característica, né, nos seus jogadores. Eles conseguem, tanto na parte, por exemplo, quando o Renato Gaúcho estava também, é um time que se organiza muito bem e sai no contra-ataque. São 3 jogadores de marcação, são fortes jogadores, né, fisicamente. O Bernal, o Lima, que para mim fez uma partidaça, o Lima junto com o Nonato ali na marcação, porque não é fácil jogar contra a equipe do Flamengo. É um time que toca muito bem a bola, que se movimenta, que gira essa bola para encontrar os espaços ali. Eles se mantiveram bem posicionados ali durante o meio-campo, durante o jogo praticamente inteiro. E quando tinham que sair para fazer o combate, né, saíam, roubavam essa bola. Se não roubavam, faziam uma falta, não deixavam a equipe do Flamengo jogar e saem no contra-ataque. A equipe do Flamengo, ela gosta de jogar, mas muitas vezes ela se expõe também ao contra-ataque. Quando você tem jogadores de velocidade e conseguem sair um pouquinho dessa marcação, porque o Flamengo também faz isso, né? Perde, pressiona, não conseguiu pressionar, faz a falta. O time do Fluminense hoje foi feliz e conseguiu matar o jogo. Professor, estou com uma perspectiva boa para o Fluminense para a temporada. Claro que eu acho que não vai brigar por título no Brasileiro, isso está restrito ali a algumas equipes, mas sei não, hein? Tem as Copas. Porque está, de certa forma, rejuvenescendo um pouco o elenco, está montando uma boa equipe, é um trabalho que já vem do ano passado, com um bom treinador, muito bom treinador. Já tinha uma boa equipe. Tem um resgate de alguns jogadores ali já feito pelo Zubeldia. E tá faltando 9, né? Tá faltando 9. O Cano machucado, só volta em fevereiro. O John Kennedy hoje deixou dele. Voltou a dar o ar de sua graça. Eu acho que ficou claro assim, Fluminense não é Vasco, né? Fluminense é um time hoje bem mais estruturado. Isso aí vai dar corte, hein? Fluminense não é Vasco, em todos os sentidos, né? É um clássico time mais azeitado. Instantâneo. O jeito que o Fluminense encara o Flamengo é diferente do jeito que o Vasco encara. O Fluminense sai para pressionar. Sim, é claro. Acaba a pausa da chuva, o Fluminense sai para pressionar o Flamengo. E faz até o final do jogo. E no segundo tempo sai para pressionar de novo e faz o primeiro gol. A toada foi essa. O Fluminense estava mais perto do gol, mais perto do segundo gol. Né? Então, na prática, assim, o Flamengo no primeiro tempo pouco criou, mas o primeiro tempo ainda foi mais equilibrado. E o Flamengo, quando faz o primeiro gol, desconto 2-1, não é uma sensação de que vai empatar a qualquer momento. É muito mais, toma cuidado lá atrás. Eu não sou contra as bolas paradas. Eu acho que se a bola está parada, é sinal que o adversário parou por algum motivo. Sim. Né? Eu sou só contra os times que dependem só da bola parada. O Flamengo não é um time assim, ele não depende só de bola parada. Mas na atuação de hoje, só uma bola parada poderia proporcionar gol do Flamengo. Foi o que aconteceu. O Fluminense se impôs de uma maneira contra o Flamengo. O Flamengo não conseguiu se impor desse jogo em momento nenhum. Contra o Vasco ele se impôs.
A comparação hoje era toda essa, o tempo todo, o rubro-negro fazendo a relação. O André lembrou aqui, é verdade, o time surpreendentemente foi muito bem contra o Vasco, dadas as condições de ser chamado na última hora, entra aí, aquece, vai, resolve. Mas eu acho que aquilo foi a exceção. Sim. Né? A regra é mais perto do que o Flamengo apresentou ou não apresentou hoje. O Fluminense não tem nada a ver com isso, fez o jogo dele, tem feito o jogo dele em confrontos contra o Flamengo muito forte sempre. O Fluminense ganhou o jogo do segundo turno, do Brasileiro. Foi. Aliás, a primeira derrota do Felipe Luiz no comando do Flamengo foi também contra o Fluminense, né? Lá ainda no ano de 2024. E jogando da sua maneira. O Fluminense sempre jogando da sua maneira e o Flamengo cai na arapuca. Sim. A própria resposta do Felipe, né? Quando perguntado sobre a dificuldade na troca de passes, ele faz questão de falar, é mérito do adversário, que sabia o que estava fazendo para dificultar a troca de passes do Flamengo. O Fluminense tem se preparado melhor. O Fluminense tem, inclusive, um nível de confiança diferente. Sim. E isso é promissor, isso é legal. Porque reduzindo média de idade e estando com a confiança boa, o Fluminense vai fazer bons jogos. O Fluminense tem feito bons jogos. E curioso, né? O Pedro ainda lembrou aqui, né, André? O Fluminense está qualificando o seu elenco. Sim, exatamente. Indo além de fazer bons jogos. Exatamente. Sim. Um Fluminense que poderia tranquilamente ter sido finalista, inclusive, da Copa do Brasil. Sim. Ter vencido até a Copa do Brasil ano passado, aquela coisa de mata-mata, acabou não passando. Foi o Vasco, né? Não é mais time que o Vasco. Com todo mérito, sim, com todo, mas é o mata-mata e tudo, e com todo mérito o Vasco também chegou na final. Agora, curioso hoje, a gente está falando de um começo de temporada, poucos jogos ainda, 45 do segundo tempo e esse time marcando alto, André. Lá em cima, atrapalhando a saída de bola do Flamengo. Assim, não deixa de ser um sinal surpreendente. Talvez esse tipo de coisa não devesse acontecer agora, mas mostra que o time do Fluminense está em condições para fazer isso, né? Ninguém correu o risco de estourar porque foi pressionar num Fla-Flu, que é um jogo diferente, em que o Fluminense estava ganhando o jogo, mas havia ali um risco por causa do gol do Cebolinha. E o Fluminense fechou o jogo, isso é muito importante, de uma maneira bem intensa. E isso só melhora a perspectiva, né? Porque você tem que concluir que ninguém é maluco de, como eu falei, correr o risco de se machucar ou ter algum tipo de lesão mais séria, porque correu na hora que não precisava correr, era necessário. O jogo tem a sua importância do ponto de vista da rivalidade, campeonato estadual, sempre vamos relativizar as coisas, mas você estava ganhando do Flamengo com os titulares em campo, com muitos titulares em campo. Sim. Numa tarde que a torcida do Fluminense vai saborear por algum tempo. Continua contando com um goleiraço que evitou que o Cebolinha empatasse o jogo. Bela defesa, Fábio, mais uma vez. Você falou do bom trabalho do técnico, já deu um bom trabalho do Renato Gaúcho. Um time semifinalista do primeiro Mundial, isso não é pouco. E perdeu o Thiago Silva, né? A gente podia estar falando aqui... O ano passado do Fluminense... Em termos de resultado, foi muito bom. Foi excelente. Talvez alguém brigue comigo por dizer muito bom, vai. Muito bom é quando você ganha alguma coisa. Tá bom, mas foi muito bom, sim. Foi bom. Foi muito bom de verdade, assim. Pela colocação no Brasileiro, a campanha na Copa do Brasil, o Super Mundial. Perdeu o melhor jogador do Mundial, que era o Arias. E o que isso fez Arias e Thiago. Para dificultar a vida do Fluminense depois que voltou ao Brasil, depois do Mundial. Sim. A forma como o clube se recuperou, ok, com troca de comissão técnica. Mas e a maneira como encerrou o ano, eu também acho. O tipo de jogadores que traz e que busca trazer são jogadores muito interessantes, de um custo-benefício muito bom. Acabou de arrancar, entre aspas, um Savarino do Botafogo. Foi. Trouxe o Arana do Atlético Mineiro. Tentou o Hulk. Para sorte do Galo, não foi. Não foi. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Daqui a pouco a gente vai falar dele, que fez o gol da virada, né? Agora, a gente tem uma... Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, certo? A gente, né? Palmeiras e Flamengo já há muito tempo, Cruzeiro entrou nessa. Eu acho que essa ciranda, eu acho que essa ciranda, o Cruzeiro derrapar, o Fluminense beliscar, não é uma surpresa. O Fluminense é um clube que mudou um pouco a sua característica desde aquela Libertadores contra o Boca, o título. Ele compete. Eu acho que você ser eliminado no mata-mata contra o Vasco, ele diz muito mais sobre o calendário e algo que acontece em mata-mata do que uma regra. O Fluminense também vai estar mais forte para competir de mata-mata, vamos ver como vai abordar o brasileiro, mas eu acho que, não sei se é esse o assunto, se eu me antecipei, mas ele pode alguém derrapando. Está muito óbvio no imaginário popular que é Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.
O Fluminense, se alguém cochilar, olhar para outra competição, ele é o time que pode estar ali mordendo. Ou teria algum outro? Hoje. Aquela turma que vai. O Corinthians ganhou uma Copa do Brasil, o Bahia é sempre um candidato pelo trabalho que vem fazendo. É bom ter mais animado. Então, mas você tem um bolo, vamos lá, é por isso que eu coloquei os 3. E eu acho que o Fluminense está num bolo ali, uma série de times. De times que podem incomodar. Que estão ali esperando e que vão incomodar, entendeu? Pintou uma brecha, eu acho que o Fluminense se encaixa nisso, não? Também acho. Sim. E não é pela vitória de hoje. Sim. É movimento de mercado. Isso, exatamente. Sabe, é o que já carrega. É raro hoje, né? Você está trazendo um trabalho que se desenhou bom no final do ano, está virando com ele agora, por mais que o Zubeldia só tenha voltado de licença, se não me engano, na sexta, ainda vai iniciar o dedo dele ali e tudo mais. Sabe, é uma tranquilidade, é entender como é que vai ser essa transição da saída do Mário, como diretor, mas se vai mandar em tudo, se o presidente vai ser só uma figura ali quase que decorativa, como é que vai ser uma transição, uma possível SAF. É bom entender tudo isso. Só que é um Fluminense que está muito mais, sabe, apontando para cima do que exatamente apontando para baixo por dúvidas. E isso num cenário de que Santos, São Paulo e Corinthians são incógnitas para mim. Administrativos e de futuro. Também. Vasco e Botafogo no Rio, também. Cruzeiro, ok, o Galo acho que vai competir também. Grêmio e Inter, para mim, ainda incógnitas. Sim. Bahia, eu acho que vai estar ali nesse bolo do Fluminense. Então, o Fluminense está nesse bolo. Sim. Não está nesse bolo ali para beliscar a coisa. O Fluminense parece saber muito o que quer, né? No tipo de contratação que faz, ao renovar o contrato do Fábio sem barulho nenhum, que todo mundo faz por causa de idade. O Fluminense sabe muito o que quer. Bom, e o que eu quero agora é fazer um break. Vocês concordam? Pode ser? Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí, falando do Fluminense, falando aí da vitória do Tricolor. Trazer aqui a classificação atualizada, onde você vê ali o Fluminense na liderança do Grupo A, com 9 pontos. O Vasco tem 7, Volta Redonda 6, Bangu 6, Sampaio Corrêa 3 e a Portuguesa com 1 ponto. Aí no Grupo B, Botafogo tem 9, Madureira 6, Boa Vista 6, Nova Iguaçu 4, Flamengo 4, Maricá com 3. Aí você vê ali a classificação, os jogos, né? Botafogo venceu o Bangu 2-0, Fluminense 2-1 no Flamengo, Vasco 3-0 no Boa Vista. Aí teremos hoje Madureira e Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda. E na terça-feira, Maricá e Sampaio Corrêa. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.